Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está comigo, mais uma vez aqui nesse canal, para nós ler a Bíblia e orar. Eu tenho a certeza, meu irmão, minha irmã, que quando nós tiramos tempo para Deus, todo dia, Deus também Ele tira tempo para nós. Quando nós tiramos tempo para nós orar, para nós buscar a Deus, meu irmão, minha irmã, por isso tem muitas pessoas que Deus não permite dar tudo certo na vida delas. Pode ver. As pessoas que tudo dá certo na vida delas, muitas vezes, sabia que elas não oram? Elas não têm tempo para Deus. E a maioria das pessoas hoje que elas têm tempo para Deus é as pessoas que estão com problemas. Se você está com problema, entenda bem, é porque Deus vê que é assim. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai depender de Deus. Pode ver, quando está tudo bem na nossa vida, parece que nós se acomodamos. Você já notou? Quando está tudo bem na nossa vida, às vezes é uma luta para nós orar, para nós ler a Bíblia. Mas quando nós estamos com um problema, nós estamos sempre orando, buscando a Deus, lendo uma palavra. Então, por isso que Deus, Ele permite nós passar problema, para nós ter e tirar mais tempo para Ele. Eu quero então começar na leitura de hoje, na verdade, onde nós não terminamos, e nós vamos continuar aqui então, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 20. Porque quando eres escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. 21. Naquele tempo que resulta, colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim dela é morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, tem um preço. O salário do pecado é a morte. Meu irmão, minha irmã, pode ver. Quantas pessoas têm se destruído nas drogas, na prostituição? Porque o preço do pecado, uma hora a conta vai chegar. Por isso que você não pode se afundar nos vícios, não pode se afundar na prostituição. Isso pode gerar uma doença, um problema de saúde grave para você, porque há um preço. Quantas pessoas às vezes que passam a noite inteira se drogando, a noite inteira às vezes se prostituindo, ou seja, fazendo mal. Por que uma pessoa hoje ela morre de cirrose? Ela morre de AIDS, porque pecou, fez aquilo que desagradava a Deus. O salário, o preço do pecado, a Bíblia fala é a morte. E quando você tem Jesus e você obedece a palavra, meu irmão, minha irmã, lá na frente Deus pode te livrar de tantas coisas que você não tem noção. Quantas pessoas que dizem assim, se eu pudesse voltar atrás, porque a pessoa não se domina se ela não tem Deus. Ela não consegue lidar com os problemas emocionais, com as dificuldades que enfrenta na sua vida aqui na terra. E aí, continuando, irmãos, no capítulo 7, isso é muito forte. Versículo 1 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobriga fica da lei conjugal. 3. De sorte que será considerado adultério, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, de contrário, nova núpcias. Você vê, meu irmão, que hoje é normal a pessoa se separar, não deu certo, se separa. Irmãos, isso aqui é tão forte que qualquer casamento que você vai, o que o padre, o pastor, ele fala? O quê?
Eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Todo mundo casa e no altar promete o quê? Até que a morte vos separe. Mas aí a traição, a pessoa desiste, engorda, envelhece. Hoje os casamentos não tem mais respeito no que a Bíblia fala. A Bíblia só permite a pessoa se separar quando a pessoa ela cometeu adultério, ou seja, por traição, ou se a outra morre. Deus ele permite a pessoa casar de novo. Isso é uma lei, um mandamento de Deus, não é uma obrigação. Porque hoje tem pessoa que ela não acredita. Tem pessoa que ela já casa, eu não vou casar, se depois separa. Ela já casa com o pensamento de depois, se não dá certo, se separar. Não há o que? Uma confiança, uma fé. Por isso que os dois têm que andar junto. Porque quando você é firme com Deus, você está firme com Deus, você tem a certeza que você vai casar para si, para a vida toda. Não tem esse negócio não, mas se casar, se separar e coisa nada. Não, você tem a fé. Que Deus, o que Deus uniu, não separa o homem. Nem inveja, nem olho grande, nem nada. E aí diz assim, meu irmão, no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sim, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posto em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. 6. Agora, porém, libertado da lei, estando morto para aquilo que estava sujeito, de modo que servimos em novidade de espírito, e não caducidade da letra. Ou seja, a obediência hoje, a palavra de Jesus, ela abobina, irmãos, ela abole toda a lei. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se nós não obedecemos, não adianta querer sacrificar. Como tem pessoa que ela no sábado não trabalha, usa cabelo comprido, saião, mas e como é que o pessoal está por dentro? A graça é favor não merecido. Deus ele não quer que você seja de Deus por fora, mas sim por dentro. Deus não quer que você seja uma pessoa religiosa, que guarda mais as doutrinas do que o temor, do que o respeito à palavra, quando ninguém está lhe vendo. E aí diz mais, no versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entendeu? Então, por isso que é perigo, irmãos, quando a pessoa conhece a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você erra sabendo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem pessoa que ela está dentro da igreja, ouvindo a palavra todo dia, e sai da igreja e faz tudo ao contrário. E é por isso que sofre, é por isso que não consegue ser feliz, é por isso que padece. No momento que você entender, irmãos, que a palavra de Deus ela vai ter resultado na sua vida, quando ela for praticada, meu Deus do céu, você terá paciência para Deus te abençoar no tempo que Ele quiser. E você não vai desistir, esperando esse dia e esse tempo acontecer. Porque no versículo 8 diz assim, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo a preceitei, reviveu o pecado e eu morri. 10. E o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. 11. Porque o pecado, prevalecendo-se,
no mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo é justo e bom. 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido escravo do pecado. 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. Neste caso, quem faz isso? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer bem está em mim, e não porém efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. Então o querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. 22. Porque no tocante o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. 24. Desventurado o homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. 25. Presta atenção para você entender. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo carne da lei do pecado. Agora, tem muitas pessoas que não entendem isso aqui, meu irmão, minha irmã. Tem muita pessoa que ela lê essa palavra, ela acha que ela pode conviver com o pecado, que Deus ele entende. Paulo aqui ele mostra, irmãos, tudo o que acontece hoje. Por Paulo ser uma pessoa, irmãos, que ele era de outra religião, de outra fé, e quando ele começou a conhecer a lei, sabe? Então ele ficou entre a lei e entre a graça. Então aquilo que o corpo dele estava acostumado a fazer era uma guerra para ele se libertar. Irmãos, imagina, ele caía muitas vezes, aquilo que ele não queria ele fazia, mas ele reconhecia. Porque o cair do homem, o levantar é de Deus. Tem pessoa que ela peca, pede perdão, peca, pede perdão. Até quando? Você tem que reconhecer que aquilo é errado na tua vida e lutar com todas as tuas forças para largar. Não querer que Deus aceite. Paulo não queria que Deus aceitasse, ele estava confessando as suas fraquezas, os seus pecados, as suas falhas. Porque ele sabia que não adiantava ele deixar aquilo que antigamente dominava ele ou dominar de novo. Ele caía naquilo, mas ele não era dominado, ele não era escravo daquilo ali. Como tem pessoa que hoje ela é escrava da religião, ela é escrava de pessoas, é escrava de um lugar, escrava de alguém. Nós somos livres. Livre é isso, você não deixa nada te dominar, nem um vício te dominar. Irmãos, quando você não deixa nenhum vício te dominar, isso é muito forte. Eu mesmo não tenho nenhum vício que me domina, nada. Porque se você deixa alguns vícios te dominar, outros vão entrar na tua vida. Se é errado, pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Se você deixou infiltrar, é errado diante das pessoas, é errado para Deus também. Então Paulo sabia que através de Jesus Cristo, ele ia conseguir se erguer, se levantar, e ele não ia deixar mais aquilo que dominava ele, dominar a ele. E ele buscou força em quem? Em Jesus Cristo. Esquecendo tudo que a lei
ela ensinou, que a lei obrigava, mas sim vivendo hoje pela graça, buscando força no Espírito Santo, ele conseguia se livrar de tudo aquilo que dominava, que ele caía mesmo sendo conhecedor da palavra. Como hoje tem pessoa que quantas vezes ela se batizou nas águas e ela erra, peca, mas você não pode deixar aquilo te dominar jamais, porque enquanto você está vivo, entenda bem, a solução tem jeito. No momento que você, irmãos, partiu, aí acabou. Você será julgado a partir daquele momento que você morreu. Aí não tem mais o que fazer. Eu quero orar por você, porque amanhã vai estar forte a palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dos meus irmãos. Eu repreendo agora o olho grande, a inveja, a amarração. Eu digo, mal, pode ir pegando tudo que é teu agora. Todo espírito de doença, de enfermidade, de amarração, contra a vida agora dessas pessoas. Eu ordeno, eu exijo agora, eu digo, mal, pode ir pegando tudo que é teu agora. E no nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Eu determino que nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, porque eu dou ordem aos anjos para te guardar, para te proteger, te livrando de todos os males. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Eu dou ordem aos anjos para te guardar, guardar tua casa, tua família, e guardar todos os seus amigos. Receba a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, até amanhã, em nome de Jesus.